E porquê é que nós começámos preocupadamente a pensar que deveríamos marcar este encontro? Porque as escolas começaram a fazer, ainda sem todas as orientações, porque não existem, relativamente àquilo que vai ser no próximo ano a organização, da sua própria organização, no plano pedagógico, e sem existir, que já deveria existir, o despacho que regula a organização do ano escolar. Ou pelo menos já deveria existir o projeto de despacho que permitia já ir conhecendo algumas das normas com que as escolas se organizarão e os agrupamentos. Estando por concluir ainda o processo, porque está em curso, de construção ou criação de mais mega-agrupamentos. E, portanto, há muitas escolas que ainda não sabem o que é que lhes vai acontecer. Estando por se conhecer o decreto-lei relativo, e pela sua versão final, relativo à revisão da estrutura curricular. E sabendo-se apenas que, relativamente a outras matérias, nomeadamente o número de alunos por turma, as turmas CEF, as turmas de ensino profissional, tudo isso, não há rigorosamente nada, a não ser, em algumas regiões, terem-se efetuado reuniões com as direções regionais e, portanto, ser um bocado do diz que disse, ou daquela informação que mais ou menos vai constando, mas não se tem a certeza, e as escolas começam a estar preocupadíssimas com o que é que vai ser o início do próximo ano. E começam a estar alarmadas, coisa que até agora toda a gente tinha a ideia de que, se calhar, nós iríamos ter alguns problemas. Agora, quando uma escola secundária, como a Jaime Cortesão em Coimbra, faz a sua primeira simulação e dão-lhe 30 horários zero para além de limpar tudo o que é contratado que a escola tem. Nada que nós não tenhamos vindo a alertar, mas agora com as escolas a confirmarem. Quando nós temos um agrupamento de escolas de Gouveia, por exemplo, que faz também as contas com tudo isto e dá-lhe no mínimo 30 horários zero. Ou um agrupamento de escolas do Sabugal, e aqui já falamos em mega agrupamentos, e o resultado que lhe dá são 40 horários zero, é que a situação começa a ser, até em alguns casos, muito para lá daquilo que se imaginaria que pudesse acontecer. Para se realizar mobilidade interna dentro da profissão é preciso que as escolas tenham vagas, ou seja, é preciso que, havendo professores a mais na escola A, haja lugares para eles encaixarem na escola B. E o grande problema é que isto começa e está a estourar em todo o lado, porque quando se acaba com a disciplina, por exemplo, de educação tecnológica, não se acaba num distrito, acaba-se no país inteiro, ou as outras medidas. Ou seja, a preocupação é que o sistema não vai ter capacidade de absorver os professores contratados. Eu penso que o Ministério da Educação até já os deu de barato, não é nada com ele, não tem preocupação nenhuma com eles. Os professores dos quadros, claramente, neste momento, ficam sem saber como é que irão encaixar, uma vez que não vão ter lugares para poderem ser absorvidos por outras escolas. E aqui começa outra preocupação. É que se o sistema interno de mobilidade não funciona, provavelmente aplicar-se ao sistema, o regime externo, ou seja, o regime geral da função pública, que está a ser agora negociado, e que prevê a possibilidade dos professores serem colocados até a distâncias que são o país todo, na prática, sendo mais de 60 km, pode ser o país todo. E, portanto, aí começa a perceber-se que, se calhar, estamos perante aqui um processo que poderá culminar para muitos professores dos quadros com o seu despedimento ou o seu afastamento da profissão. E isto é um problema gravíssimo. E sobre os mega-agrupamentos, o que nós queríamos aqui dizer é que, contrariamente àquilo que o Ministério da Educação anunciou há dias, ao que parece, os 115 mega-agrupamentos que foram anunciados e que, diz o Ministério, em nota enviada à Comunicação Social, já agora, é bom também lembrar que, curiosamente, isto é feito sem palavras, no momento em que o Sr. Secretário de Estado responsável por esta matéria estava em Timor e, portanto, incontactável, e simplesmente um comunicado à imprensa, no dia 18, sexta-feira, diz que há 115 mega-agrupamentos para os quais o consenso é absoluto e, portanto, são aqueles que numa primeira fase, porque haverá uma segunda, nós já conseguimos fazer sem problema nenhum. Isto é mentira. Portanto, o Ministério da Educação não diz a verdade, não se percebe como é que o Ministério da Educação considerou consensual aquilo que tem contra os órgãos das escolas e as autarquias. Estamos a falar de câmaras que não estamos a falar de câmaras da oposição. Estamos a falar de uma câmara como Coimbra, que é do PSD, e que a posição que teve foi isto não pode ser assim porque as coisas não podem ser nestes timings que o Ministério quer. Estamos a falar de um Presidente da Câmara, como é o caso do Presidente da Câmara de Faro, que vem escrever uma carta ao Ministério e do qual, ao Ministro da Educação, e do qual dá nota pública, portanto enviando para todas as escolas, a dizer que não houve diálogo nenhum e que isto são imposições do Sr. Diretor Regional contra tudo e contra todos decidiu fazer isto. Estamos a falar de um insuspeito autarca, portanto.
A prova de que isto não é, na verdade, nada tem a ver com consenso, estão nas palavras, e eu penso que as palavras, quando são diretas, frontais, claras e nos deixam perceber o que está em curso, não deixam qualquer tipo de dúvidas. Estão nas palavras do Sr. Diretor Regional de Educação do Algarve, que, reunindo com o Sindicato de Professores da Zona Sul, ainda na semana passada, a propósito de alguma contestação que havia e continua a haver no Algarve contra estes agrupamentos de escolas, foi claro quando disse, relativamente aos municípios e relativamente às escolas. Podem querer ou não querer, mas há uma coisa que vai acontecer, é que os vão mamar. Portanto, isto são palavras do Sr. Diretor Regional de Educação do Algarve, digníssimo representante do Ministro da Educação para a região. E, portanto, relativamente aos mega-agrupamentos, nós diríamos, e assim concluiríamos, que, sobre esta matéria, que aquilo que o PSD, e muito bem, em 2010, teve como posição, é a mesma questão que nós hoje colocamos. Dizia, então, o Grupo Parlamentar do PSD, num projeto de resolução que no dia 2 de julho apresentou na Assembleia e no dia 9 de julho de 2010 foi aprovado, que não há nenhum estudo nem evidência que confirme que agrupamentos escolares do pré-escolar ao 12º ano são uma mais-valia ou são um fator de sucesso. É verdade que não havia, como é verdade que não há. E, portanto, se não há, o que mudou não foi o facto de ter passado a haver estudos ou evidências, é que o PSD saiu da oposição e foi para o governo. A Finlândia, que é sempre dado como um exemplo para todos nós do que é o sucesso nas escolas, e pelo menos vai-se falando muito no assunto, praticamente não há escolas com menos de 21 alunos, mas 40% das escolas do primeiro ciclo não têm mais que 50 alunos. Não são os centros educativos com 500 ou 600. E na Finlândia também só 3% das escolas secundárias, e aquilo corresponde ao nosso segundo e terceiro ciclo básico, é que tem mais de 600 alunos. Nos Estados Unidos, no estado de Nova Iorque, que é o outro exemplo que também temos dado, isto é importante, as 20 grandes escolas secundárias públicas que existiam foram e estão ainda a ser substituídas por 200. Estas 20 escolas chegavam a ser escolas com uma população escolar de 3.000 alunos e agora a referência são 400 alunos. O sucesso escolar aumentou nesta região de 40% para 70% resultados. Sobre a revisão da estrutura curricular, é outro aspecto de que nós também já falámos muito e o que eu penso que é por demais conhecida e que tem a ver com esta revisão que não tem o consenso de ninguém. É curioso porque o Governo recebe 1.600 contributos e não é capaz de dizer em quem ou em que contributos, já não digo em quais, em qual, pronto, vamos falar no singular, é que sustenta as medidas mais relevantes que ali tem. Porque em 1.600 poderia, mas a educação tecnológica, a sua extinção no terceiro ciclo como oferta obrigatória, foi proposto por quem? Em 1.600, gostaríamos de saber por quem? Por ninguém. É porque permite reduzir professores. Acabar com a EVT e substituir por 2 disciplinas é proposta de quem? De ninguém. E acabar com a formação cívica, e com o estudo acompanhado, e com o desdobramento das ciências da natureza, e criar aquela coisa chamada alternância das ciências naturais com a fisicoquímica. Não há nada a não ser criar desemprego. Já este ano aumentaram as turmas do primeiro ciclo para 26 alunos, de 24 para 26, e agora as restantes terão de aumentar de 26 para 30, entre 26 e 30, quando atualmente são entre 24 e 28 alunos. Parece pouco, mas não é. Em grandes escolas isto tem um impacto fortíssimo, mas depois há todos os cursos também profissionais e não apenas. Quando se vem dizer que os centros de novas oportunidades acabam e vai voltar-se ao ensino recorrente, e que uma turma de ensino recorrente só pode funcionar se tiver no mínimo 30 alunos, o que quer dizer que uma segunda turma só é constituída se houver 60, o que significa que se forem 59 alunos estão todos na mesma turma. As turmas de ensino recorrente podem ter até 59 alunos. E as turmas de ensino recorrente, que vão ter no mínimo 30, se tiverem 30 e perderem 6 alunos e passarem para 24, são extintas. Foi a orientação que chegou às escolas. E depois, para poderem funcionar, têm que se fundir com outras, eventualmente até de escolas ao lado, onde depois passam a ter 48. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente absurda. Isto é de gente que não tem nenhuma preocupação com o que é a qualidade do ensino. Aliás, o Sr. Ministro de Crato, se calhar, convinha de experimentar, já não digo um ano, porque
também teríamos que preservar um pouco pela sua sanidade mental, mas pelo menos um mês a dar aulas de ensino recorrente a uma turma com 50 alunos, talvez percebesse qualquer coisa do que não sabe, não é? O Ministério da Educação está a cortar de uma forma absolutamente brutal outro tipo de respostas que, em nossa opinião, poderão não ser as adequadas, aliás, com as quais, em relação a algumas delas, tivemos críticas, mas que sem alternativas vale mais aquilo do que nada. Por exemplo, vão acabar todas as chamadas turmas PCA, ou seja, as dos projetos de currículo alternativo. Ou seja, todos os alunos que estão nessas turmas vão ser reintegrados novamente nas turmas de ensino regular, as tais que passam a ter 30, ou se já forem mais velhos vão para o recorrente para as tais de 59. As turmas CEF vão ser absolutamente reduzidas, só para termos ideia, na região centro este ano há 200 turmas CEF em toda a região, no próximo ano são 72, ou seja, por cada 3 escolas há direito a uma turma CEF. E estas 72 significa que, por exemplo, o distrito de Castelo Branco ou o distrito de Viseu, que são distritos enormes, para o distrito inteiro, há, isto tem a ver com os financiamentos, 4 turmas CEF para o distrito inteiro. 4 turmas CEF. O que significa uma coisa, é o mesmo que acabar com elas, não é? Os PCAs acabam, o ensino recorrente vai ter a dimensão que vai ter, e para vermos o impacto desses, que isto tem tudo, por exemplo, há um agrupamento no Conselho da Albergaria Velha, o agrupamento da Branca, que é um agrupamento pequeno, não é nenhum agrupamento grande, com a extinção de 2 turmas CEF e das 3 turmas de currículos alternativos, são eliminados 10 horários. E não entra aqui mais nada, só entra isto.